Boa noite, meu nome é Luiz e, como foi dito anteriormente, nosso tema é teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela visa entender como as organizações interagem entre si e quais são os elementos que as compõem. Isso tudo visando a tomada de decisões. O estruturalismo também, ele aborda, quer dizer, ele vê a importância de fatores externos como política, economia e questões sociais. O estruturalismo é uma das muitas abordagens da administração, como a teoria clássica, teoria das contingências e das relações humanas. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar sobre a estrutura organizacional. Ela é responsável pela divisão de trabalho, na coordenação e na hierarquia da empresa. Ela também envolve a definição de cargos e de responsabilidades de cada um dentro da organização. Em segundo, eu irei falar sobre a abordagem multifocal. Ela considera diferentes perspectivas dentro da organização, como a visão dos clientes, fornecedores e também dos funcionários. Terceiro, eu vou falar do enfoque na tecnologia. Ela utiliza a tecnologia para otimizar as operações de transporte. Um exemplo é a utilização de rastreadores. E por quarto, vou falar sobre a comunicação eficaz, que é a implementação de canais dentro da empresa para melhorar a comunicação entre os setores, os líderes e hierarquia, para poder fluir bem as comunicações entre os departamentos, também para não haver ruídos, né? Boa noite a todos, eu sou o Murilo. O tema do nosso trabalho é sobre a teoria estruturalista. A teoria estruturalista ela surgiu a partir da década de 50, mais precisamente em 1947. Ela surgiu a partir do desdobramento da teoria burocrática em união com a teoria das relações humanas. Essas duas teorias elas deixavam a desejar, a teoria burocrática e a teoria clássica, elas deixavam a desejar na questão de pessoas mesmo, da gestão de pessoas, relação com as pessoas, entender que as pessoas têm motivações, as pessoas elas têm que ter esse contato informal, e a teoria das relações humanas deixava a desejar no seu processo de estrutura, regulamentos, normas, procedimentos que fazem com que a empresa ela tenha uma estrutura formalizada. E aí se viu a necessidade, como a criação de novas empresas mais complexas, organizações mais complexas, surgiu a necessidade da criação dessa nova teoria, da teoria estruturalista. E a teoria estruturalista ela vem trazendo a união desses dois elementos da administração e aí faz o que a gente chama de cooperação e sinergia mútua, onde os colaboradores eles passam a não ter essa desassociação entre o que é processo formal e entre o que é processo informal. A teoria estruturalista ela entende que as pessoas elas têm necessidades e que elas precisam ser supridas, mas também entende que uma organização não é feita só de informalização, que também tem processos formais, tem regulamentos, tem que ter embasamento jurídico para que ela possa funcionar dentro das normas, dentro dos padrões e procedimentos que ela deve manter para que ela possa seguir assim, realizando seus trabalhos. E aí a teoria estruturalista ela também não só cuida dessa parte interna da organização, desse ambiente interno, mas também o grande diferencial dela é que ela trata do ambiente externo, como na época pós-Segunda Guerra Mundial, os mercados estavam se expandindo cada vez mais tinham concorrentes fortes, maiores, foi se criando uma visão para o ambiente externo, um olhar para o que está acontecendo no ambiente externo. Esse ambiente externo vai ser desde fornecedor, cliente, fatores que influenciam a empresa, seja ações do governo, seja aumento do dólar. Então, tudo que é fora da empresa tem como um ambiente externo. E aí vai se criando ferramentas, mesmo que rudimentares, porque para a época eram inovadoras, né? Mas para hoje a gente
tendo todas essas ferramentas que a gente tem hoje. A gente vê assim que era muito rudimentar, mas que estava acabando se criando essas ferramentas para poder analisar o cliente, para poder analisar como estava a estrutura da empresa, como que estava os seus processos internos, para poder entender os pontos fracos, para poder melhorar e aí alavancar a sua produtividade e poder se destacar dos seus concorrentes, tendo uma visão muito ampla assim tanto do seu ambiente externo quanto do seu ambiente interno. A teoria estruturalista ela vem para trazer realmente essa visão holística de toda a organização. E aí se tem o homem organizacional, não mais o homem econômico, como a teoria clássica, e o homem social da teoria das relações humanas. Agora você tem um homem que ele tem papéis diferentes em diferentes organizações. Então, o homem ele passa a ser muito adaptativo ao que está acontecendo. Uma característica fundamental é a resiliência, de como que ele se volta, ele se deforma para poder ele se formar dentro daquilo que ele precisa ser para poder se encaixar dentro daquele papel que ele precisa exercer dentro da organização. Essa é uma característica fundamental das novas organizações que vinham surgindo. Não apenas a organização era tida como aquela indústria, como que era na teoria clássica, mas agora as organizações elas passam a ser das mais diversas e mais complexas. E aí vai se tendo essa dependência entre as próprias organizações. Cada vez mais elas vão terceirizando os seus serviços, vão trazendo a subcontratação para os seus próprios serviços. Então, uma empresa ela vai prestando serviço para outra e a outra vai prestando para outra, e cada vez mais vai tendo essa cooperação entre empresas e elas vão tornando-se menos independentes e mais dependentes entre elas mesmas. Então, a teoria estruturalista ela vem também tratar desses assuntos da estrutura, né? Da estrutura, como que a empresa ela externaliza os seus produtos, como que ela alavanca, e aí ela faz essa transição, né, de como que era tido exclusivamente a teoria para as pessoas e a teoria para a própria organização. E aí a teoria estruturalista ela vem para tirar, né, esse paradigma e fazer essa transição entre essas novas teorias que vão surgindo depois, como a teoria da contingência e a teoria da complexidade organizacional. Então, ela foi muito importante e para a gente poder entender como que as organizações chegaram onde chegaram. Então, uma organização ela não tem apenas uma teoria, uma escola, mas ela tem várias. Então, essa junção foi muito importante, porque as empresas elas cada vez mais tornam-se complexas, cada vez mais precisa ter um estudo para poder a questão da adaptação, né? Cada vez mais se adaptar ao mercado que ela está atuando. Esse foi um pouco do resumo sobre o que se trata a teoria estruturalista. E obrigado pela atenção.